Bom, olá, bem-vindos todos aqueles que estão escutando esta exposição, este bate-papo até, eu diria, porque vai ter possibilidade de algumas perguntas ser respondidas sobre sobre Thomas More e a política, a literatura de Thomas More e a política. Meu nome é Diego Hernández, Diego de Jesus Hernández, eu sou mexicano, tenho 15 anos morando no Brasil, sou jornalista, casado há 19 anos com Rebeca, e nós temos 10 filhos, dos quais um deles está no céu, e eu trabalho como editor de um diário digital que chama The Vox. Vocês, depois, se quiserem, podem consultá-lo, www.dvox.co. E sou colaborador semanal do Diário Digital Atual. Eu não tenho nenhuma, digamos, preparação na área da história ou das letras. Me convidaram a falar sobre Thomas More e a política porque, de alguma forma, as obras de Santo Thomas More para mim são uma paixão, né? Tenho lido boa parte delas, mas a política também é uma paixão. E me parece que o que ele tem escrito dá muita luz para o que hoje é o compromisso dos cristãos, de qualquer homem de boa índole, no mundo de hoje, porque dá uma luz extraordinária para esse compromisso ser iluminado, sostenido, sustentado no meio das dificuldades tão graves que hoje vivenciamos. Eu vou começar falando um pouco de Thomas More, o Santo Thomas More, o homem, o político, de forma muito breve, porque vocês podem depois consultar qualquer breve biografia e ver datas, etc. E depois vou entrar propriamente na sua produção literária, me focando, ela é muito vasta, mas eu me focaria só em 3 livros e um pouco nas suas cartas. Não é? O primeiro livro é a Utopia, evidentemente, pelo tema que estamos tratando, sobre o seu vínculo do que ele escreveu com a política. O segundo livro é O Diálogo da Fortaleza contra a Tribulação. E o terceiro livro é A Agonia de Cristo. Por que vou dar mais ênfase a estes 3 livros? Precisamente porque estamos em um congresso de literatura católica. E, infelizmente, o livro mais conhecido de Thomas More, de Santo Thomas More, é a Utopia, em detrimento dos outros. Não porque a Utopia seja ruim, ainda que ela é muito mal interpretada, mas porque os outros livros, estes outros 2 livros que eu escolhi, especificamente foram escritos na época em que ele estava em prisão. E esse contexto da prisão, de prever a própria morte, a possibilidade quase real, ou já de fato, da própria morte, levou ele por assim dizer, fazer uma espécie de resumo de toda a sua espiritualidade nesses 2 textos, que são uma herança extraordinária para qualquer homem, para qualquer cristão, mas eu me atrevo a dizer que para qualquer político hoje poderia ter um alimento espiritual extraordinário na leitura e meditação destes livros. Então, vamos começar um pouco com Thomas More, o homem. Ele nasce em 1478, não é? Morre em 1535, com 57 anos aproximadamente.
ele vem de uma família que não é abastada, não é uma família rica, digamos que uma família de classe média em Londres. Ele nasce também em Londres e muito cedo ele é enviado a estudar a Oxford em 1492, não é? Nestes estudos em Oxford ele está de alguma forma tendo este contacto com as artes liberais, não é? Com a educação liberal, e ali é que ele começa também a ter um contato com os clássicos gregos e latinos que lhe apaixonam e de alguma forma definem sua vocação filosófica ou sua vocação humanista, melhor dito, que se não hubiera sido truncada pela morte, provavelmente hubiera sido um grande influenciador do processo da Renascença e do humanismo que se desenvolveu de 1500 para frente. Depois ele passa a alguns anos em um pequeno mosteiro, onde ele discerne sobre sua vocação, se vai ser laical ou sacerdotal, em um convento de 1501 a 1500 perdão, 1504, e durante estes anos ele percebe que não está feito, não está chamado para esta vida sacerdotal, religiosa, e opta por estudar leis para se inserir plenamente no mundo. Depois vou voltar a este ponto porque me parece que esse discernimento é muito importante na própria produção literária dele. Posterior a isto, ele estuda leis em duas grandes escolas de Londres, termina se formando nelas e imediatamente começa a trabalhar como advogado, onde tem um trabalho muito intenso, defendendo sobretudo causas de pessoas, tanto causas de pessoas ricas que ele havia conhecido neste passo pelas universidades, mas também de pessoas simples. Tem uma obra de William Shakespeare um pouco conhecida que fala sobre Santo Thomas More. Claro que ele não aborda o tema de Moro como santo, não é? E nesta obra, o primeiro capítulo, precisamente, que trata, se dá em um contexto de revolta que se vivia no interior e nos alrededores de Londres, ele apresenta a figura de Thomas More como esse defensor do povo, dos pobres, mas não com uma atitude demagógica, né? Não é aquele defensor dos pobres ideológico, não é o homem que conhece aos pobres porque vai à casa deles, porque conversa com eles, que eles conhece por nome e que assume a causa deles para que a justiça seja feita. Isto fica muito claro depois, né, nos anos finais, quando ele vai morrer, no diálogo da fortaleza contra a tribulação, porque ele fala precisamente que bendito o homem que é perseguido e que a tribulação morde sua carne ou a sua alma, se é que ele é perseguido ou tribulado por causa de defender que a justiça seja feita, sobretudo com os mais pobres. Isto é algo muito importante que nos leva a contemplar que efetivamente esse amor pelos pobres, que não é nem preferencial nem exclusivo, é um amor pelos pobres, pronto, ser humano, etc., e também pelo pobre, porque ele é excluído, etc., é algo que está no amago do amor cristão. E que se foi ideologizado depois pela teologia da libertação, algumas das vertentes da teologia da libertação, eu diria que praticamente todas, né? Mas haveria algum planteamento que poderia ser resgatado. Se foi ideologizado por isso, ou pelos movimentos supostamente progressistas, foi precisamente por esta perda dos cristãos haver tomado de um esforço social, um compromisso mais intenso na defesa da justiça, que hoje se chama justiça social, mas diríamos simplesmente da justiça, né? Entre aqueles também que não têm a quem apelar para
para que a justiça seja feita com eles. Isto na vida de Thomas More é muito importante e isto com certeza vai incidir no seu processo, no seu discernimento vocacional e depois incidirá, nós vamos ver muito claramente, na escritura da Utopia. Thomas More se casa com Jane, a primeira esposa dele, com a qual tem, me parece que são 2 filhos, e no nascimento do seu segundo ou terceiro filho, desculpem que agora me está escapando o dado, a mulher dele morre muito cedo, morre no parto, né? Então ele fica com as crianças e em um discernimento realista vê que ele, para poder dar uma educação adequada a seus meninos, então deve procurar restituir sua família e volta a casar, me parece que um ano depois, um ano e pouco depois, com uma outra mulher, Alice, sua segunda esposa, uma mulher um pouco maior que ele, enquanto que Jane era uma mulher jovem, muito bonita, da qual ele se apaixonou e viveu uma vida muito feliz os poucos anos que moraram juntos. Com Alice, ele é uma mulher mais velha, é uma mulher um pouco mais velha que ele, madura totalmente, uma excelente mãe, que foi muito querida pelos próprios filhos de Thomas More, mas que ele reconhece que era uma mulher que inicialmente não era tão bela para ele fisicamente, mas que depois terminou conquistando totalmente seu coração. E isto reconhece ele com muito humor, que é outro rasgo, outro traço característico em Moro. Para juntar estas duas coisas, gostaria de ler um pequeno epigrama que ele, em uma coleção de epigramas que ele reuniu, ele escreveu a inscrição sobre o túmulo de Jane, a ex-esposa de Thomas More, onde ele havia, em seu testamento, colocado que nesse mesmo sepulcro fora colocado o corpo da esposa, a segunda esposa dele, não é? E, se possível, o próprio. Então diz, aqui jaz Jane, a esposinha querida de Thomas More. Destino este túmulo para Alice também e para mim. Uma que me foi unida nos meus anos verdes, Jane, e que fez que um rapaz e 3 moças me chamarem de pai. 4 filhos, então. A outra dedicou-se aos enteados, elogio raro para uma madrasta, como é difícil uma mãe se dedicar a seus próprios filhos. Uma viveu ao meu lado e outra vive de forma que não saberia dizer que se aquela me foi mais querida do que esta. Como teríamos vivido bem nós 3 juntos, se o destino e a moral o permitissem. Possa unir-nos no sepulcro, assim como suplico ao céu, possa nos unir ao sepulcro, possa nos unir como suplico ao céu. Assim a morte nos dará o que a vida não nos pode dar. Como vocês veem, tem uma pitada de ironia e de digamos, decimos en español, una puya, no sé cómo decirlo en portugués, uma provocação, quando fala que nossa, que bom hubiera sido viver os 3 juntos, né? Poligamia. Que depois, na Utopia, vocês vão ver que ele diz que ainda que bom, que cada um tem sua esposa, etc., a poligamia também não estava retirada. E então aqui, alguns de vocês, de nós, poderíamos, eu mesmo fiz isso em algum momento, nos rasgar as vestiduras e dizer, não, o herege, né? Bom, só pense no seguinte, esse herege é o mesmo que morreu defendendo o matrimônio como sacramento indissolúvel. Por ele perdeu a cabeça. Então, isto nos revela claramente este estilo irônico, alegre do More. Isto ele escreve en tanto estava vivo. E, obviamente, sua esposa, segunda esposa, Alice, conheceu este epitafio e provavelmente não gostou dele, porque toda mulher, qualquer uma, é ciumenta. Então, provavelmente não gostou disto.
Mas assim era More, era um homem alegre, era um homem que tomava em piada tudo, não tomava muito a sério as coisas, era sério, tomava a sério as coisas, mas as levava de forma leve também, né? Muito conhecido é a passagem naquela onde ele quer poupar sua barba de ser cortada, não é? Porque ela não cometeu nenhum crime que supostamente ele teria cometido na hora de morrer. Mas isto nos revela um pouco esse talante de Thomas More, que depois nós vamos a ver que ele é um homem realista e evidentemente jamais hubiera querido, por sua própria convicção cristã, mas também por realismo, jamais hubiera querido viver com duas mulheres juntas, né? Tem uma passagem no diálogo da fortaleza contra a tribulação, tem duas passagens de fato, mas vou citar só um, onde ele lembra que os homens normalmente somos desobedientes e bom, que normalmente não obedecemos a Deus e que às vezes, quando um homem de bom senso tem possibilidades de fugir da vida política, da vida pública, se ele tem bom senso, às vezes vai fugir mesmo, porque ele não quer carregar sobre si, se é um homem de bem, o fardo disto, se é que pode se poupar de aquilo. É claro que ele está falando de um jeito, repito, jocoso, um pouco jocoso, né? Ele próprio foi um homem político que carregou o fardo dessa responsabilidade. E ele coloca um exemplo de uma mulher e um homem que ele supostamente conheceu, não são outros mais que ele e sua esposa, onde o homem conversa com sua esposa e lhe diz: olha, eu fui convidado a ser promovido a tal cargo, etc. E a esposa lhe diz: e você aceitou? Não, aceitei não, porque isso me vai levar a ter menos tempo, a estar fora, a não estar com vocês. Evidentemente que eu não aceitei. Aí a mulher dá uma surra nele e fala: não, como é possível isso? Xinga ele, etc. E ele fala: eu vou te falar o que eu hubiera feito, né? Se eu fora você, eu hubiera aceitado esse cargo por isto, por aquilo, porque a fama, o dinheiro, o poder, etc. Porque como minha mãe dizia, é melhor mandar sobre outros que ser mandado. Aí o esposo, que evidentemente é More, responde para ela: sim, sim, meu amor, eu sei muito bem disso. Desde o dia que casamos até os dias de hoje, você me tem comprovado que você gosta mais de mandar que de ser mandada. Então, obviamente, More lidava com esses elementos da vida conjugal, que são normais na vida conjugal, com muita alegria, com muito realismo também, com paciência, né? E que aceitava, como a maior parte de nós aceitamos, né? Que, bom, finalmente nossas mulheres têm a última palavra, ainda que a deixem nos nossos lábios, né? Finalmente elas pautam muitas coisas da nossa vida. Bom, vamos a passar agora, então, um pouco a obra de More. Ele é um homem, dizia eu, que pelo passo pela universidade, por Oxford, ele tem contato com os clássicos e fica apaixonado por eles, realmente apaixonado. E ele vai desenvolvendo uma vocação que se encaixa no que pode ser chamado de movimento humanista, que é um movimento que não tem traços muito bem definidos, ele é muito amplo, muito vasto, né? Esta época, este passo de época, este passar da Idade Média ao que hoje chamamos de modernidade, é um momento muito importante na história da humanidade. Por uma parte, nós estamos no final de uma época tal qual, do fim da Idade Média, no qual estão se diluindo muitas certezas. E é a primeira vez, graças aos descobrimentos na América e, obviamente, um pouco antes na Ásia, é a primeira vez que o mundo tem consciência da sua completude. Ou seja, é a primeira vez que o mundo diz: nós somos não só Europa, nem só o longínquo Oriente. Existem outras terras e entendemos, então, que somos mais do que nós contemplamos até agora. Isto, obviamente, pelo trabalho tecnológico que foi feito pelos portugueses, né, pela escola de Sagres e de Henrique o Navegador, né, um homem extraordinário,
que depois beneficiou, obviamente, à coroa portuguesa e depois aos espanhóis, né? Os ingleses também depois, etc. Mas este momento é muito importante porque é um momento similar ao que hoje estamos vivendo, né? É o fim de uma época que está se derruindo e o nascimento de outra, mas onde o que está nascendo não tem traços muito bem definidos. O movimento humanista não pode ser descartado como agnóstico, ateo, ou pelo menos só, digamos, deísta, etc., porque houve homens cristãos, ferventes cristãos, como o caso de More, que se envolveram nele por uma simples razão, porque se tratava do resgate de aquilo que havia de sabedoria antes de Cristo e que queria ser traduzido para a construção deste mundo que estava nascendo. Então, nessa confusão, né, onde você tem diversos posicionamentos, onde você tem diversos ênfases nisso que é chamado, começa a ser chamado de humanismo, More tem um papel, digamos, eu não digo que é central, porque não alcançou a ter esse papel, não, mas tem um papel de interlocutor com aqueles que estavam escrevendo. E um grande amigo dele, Erasmo de Rotterdam, que chegou a visitar sua casa e ser uma mensagem verdadeira de More, ele, digamos, em alguns aspectos, nos melhores escritos de Erasmo, que tem também algumas coisas de erro, nos melhores escritos de Erasmo podemos ver um traço da espiritualidade de More, né? Ou do bom senso de More. É o próprio More, por exemplo, que leva a Erasmo a sair da neutralidade na qual se havia posicionado na Reforma, ao não ter uma crítica tão aberta a Lutero, e a crítica que More faz a Erasmo sobre sua atitude conivente, o que leva a Erasmo a assumir uma posição um pouco mais firme, né, durante uns períodos de tempo pequenos. Neste período, More escreve muito e escreve defendendo a fé, né? Ele tem uma obra onde defende os 7 sacramentos, chama assim, a defesa dos 7 sacramentos, 1520, onde faz como leigo, faz uma defesa extraordinária, com uma profundidade teológica extraordinária. Vocês podem ler essa obra em um site que eu vou dar aqui no final, e vocês considerariam que é um teólogo mesmo que está falando, mas não, é um leigo formado, bem formado em sua fé, que está defendendo, em um momento em que a igreja está se dividindo, está sendo quebrada pela metade, este homem sai à defesa de aquilo que era atacado por Lutero, pelos reformistas, porque ele entende, e vocês vão ver na própria Utopia, que é escrita um ano antes de Lutero romper com a igreja, ele faz uma crítica à igreja, falando que precisa de reforma. Porque a igreja, diz Moro, tem um grupo muito amplo de homens que supostamente estão a seu serviço, supostamente, diz ele, ou deveriam estar a seu serviço, mas que vivem a custas do povo fiel. E que vivem como príncipes, como reis. Não sei se isso les dê alguma coisa assim que tenha escutado a atualidade. Ou seja, está chamando que os pastores da época não eram pastores e precisavam ser pastores. Muitos deles viviam com mulheres. Muitos deles não viviam não só com uma mulher, tinham filhos por todo lado. E Moro faz esta crítica, que não é uma crítica moralista, mas vai mais a fundo, é que eles não estão dando a água, o alimento que os fiéis precisam. Então, Moro tinha uma clareza sobre esta situação, necessidade que a igreja tinha de reforma. Ao mesmo tempo, ele sabia que a igreja era o corpo místico de Cristo. Portanto, nesses mesmos anos, em torno desses anos, escreve um opúsculo chamado A Necessidade da União do Clero e dos leigos, né? Ele utiliza outro nome, do povo fiel, mas poderia ser traduzido hoje como leigos, onde precisamente reclama essa crítica acerba a muitos sacerdotes, ao clero em geral, que leva a ter uma atitude rancinza e de desesperança com a igreja. Porque diz, a igreja é muito mais que esses aí.
E se vamos para o lado dos leigos, teríamos muito mais que computar. Por só questão do número. Tem mais leigos que são traidores da igreja que religiosos que são traidores da igreja. Né? Questão de porcentagem, tudo bem. Aí pode ser diferente em determinadas épocas. Mas o ponto dele é que, sem fechar os olhos, temos que procurar a união na verdade, no bem, na própria doutrina e o amor que a igreja leva para o pastoreio. Isto é importante para afirmar a posição de Thomas More como um cristão pleno, cabal. Ele, sendo, por exemplo, grande chanceler, ia à missa todos os dias. Desde antes, ele tinha a tradição, a costume de ir à missa desde jovem. E ainda como chanceler, ele, antes de entrar em seu trabalho, passava a escutar a participar da Santa Missa, da qual ele ajudava como um simples acólito. O grande chanceler servindo a qualquer padre que estava, não era bispo, etc., qualquer padre que estava no caminho, a missa onde chegava, servindo de forma simples. Isto levou a Moro a ter uma ideia muito clara de que ele era grande servidor do rei, sim, mas antes de Deus. Né? Bom, este é o Moro, digámoslo assim, un Moro humanista, que neste livro do Diálogo da Fortaleza e da Tribulação nós encontramos uma passagem onde ele um pouco explicaria, não explicaria, mas nos permite ter uma visão um pouco mais clara de como ele entendia esse acolher aos filósofos, a herança do passado, para traduzi-la hoje. Diz, portanto, nem aceitaremos todas as razões que os filósofos do passado nos oferecem sobre este assunto, o assunto de ficar firme diante de uma tribulação. Sobretudo aqui estaria se referindo aos estoicos, por exemplo, não? E ele cita de fato a Sócrates. Né? Nem também rejeitaremos, como se foram coisas totalmente erradas, todos estes argumentos. Nós usaremos do modo que convenha e que se conjunte à verdade. As medicinas mais importantes e eficazes contra estas doenças que hoje, da tribulação que hoje temos, as teremos só se conseguimos ter a medicina adequada, que não rejeita aqueles princípios que são verdadeiros, nem aceita os falsos de algo onde nós não sabemos exatamente valorar em um determinado momento. Então, isto nos leva àquele princípio de São Paulo, né, que dizia, contempla todo e fica com aquilo que é verdadeiro. Né? Este é o crivo pelo qual o Thomas More, e nós vemos na Utopia também, passava essa tradição que recebia de Grécia e dos latinos. Ele diz, por exemplo, que os utopienses eles tinham uma grande biblioteca que habían acrescentado os melhores títulos que eles habían acrescentado eran precisamente obras clásicas que habían sido elevadas pelos occidentais para eles, que habían tido algum contato com eles, e ele diz que sobre todo portugueses, não diz, mas parece, coloca o exemplo do Ildoteo, que é o interlocutor dele, que era um português, né? E diz que as melhores obras habían sido pasadas por un crivo para deixar con eles aquilo que poderia gerar menos confusão e melhor proveito. Né? E essas obras estavam naquela grande biblioteca que tinham os utopienses em um lugar especial. Bom, entremos então, se les parece, com a Utopia propriamente. Ela é escrita em 1516 e muitos dizem, né, que é o primeiro tratado de socialismo escrito em Ocidente. Né? Eu já havia lido em espanhol, sobretudo em uma tradução muito boa da Editorial Real, mas eu usei para reler e poder falar agora sobre ela uma edição recente, muito bonita, da Editora Autêntica. É bilíngue,
o que permite a quien saiba latim ou tenha alguns elementos de raízes latinas, né? Poder comparar se a tradução está bem feita ou não, né? Se é fiel ou não. O primeiro que nós temos que dizer é que eu queria, digamos, colocar aqui a seguinte experiência, né? Eu reli a Utopia para esta exposição e eu havia lido, não sei, 20 anos atrás, completa, um livro pequeno, e minha experiência depois de lê-lo, hoje eu tenho um trabalho numa organização cidadã de promoção e defesa da família, junto com muitas outras pessoas, e nessa luta temos visto a agenda progressista, né, os pseudo-progressistas, etc. E quando eu li a Utopia, de novo, ou seja, o que era essa ilha, né, da qual fala Thomas More, eu falei, não, é isto, em parte, é isto, algumas das coisas que estão aqui é o que hoje estamos vivendo. Então, Moro se apresentaria com esta obra como o primeiro progressista, um homem que apresentou uma agenda progressista. Nós poderíamos cair nesta ideia. Eu mesmo senti isto na hora que eu ia lendo, né? E então eu falei, não, eu tenho que reler de novo, né? Então vamos fazer uma releitura disto. E comecei a reler de novo já um pouco com um contexto, e efetivamente nós temos que aceitar que a Utopia não é uma obra, nós diríamos, católica no sentido, vocês já tiveram as primeiras exposições foram sobre isto, o que significa literatura católica, mas não é uma obra católica no sentido de que ela está apresentando conteúdos da verdade revelada através de uma narrativa, não. Ela é católica, sim, no sentido de um católico que escreve sobre um assunto em específico e com toda a bagagem e a cosmovisão que nos dá a fé cristã, né? Que é muito mais do que uma série de ideias, é o próprio encontro com Cristo. Ele faz uma crítica à realidade do seu tempo, contrapondo o que seria uma sociedade absolutamente racional, por assim decirlo, confrontada com muitas coisas positivas, confrontada com uma sociedade supostamente cristã, mas que trata aos trabalhadores, aos obreiros, né? Não obreiros na época, mas aos camponeses, aqueles que levavam a pastar as ovelhas, né? Aos artesãos, os trata como o pior da sociedade quando comemos deles, e que esses sustentam a uma burguesia e a uma nobreza que se dizem cristãs também, mas que vivem a expensas dos mais pobres. Isto tem ecos muito fortes com o que um outro coterrâneo dele, Chesterton, na crítica e análise que Chesterton faz do capitalismo, né? Ninguém de vocês, ninguém de nós pode dizer que Chesterton é um defensor do capitalismo, né? Do capitalismo da forma em que foi desenvolvido e vivido. Também não é um crítico, muito pelo contrário, da liberdade do mercado, que é uma realidade natural. O mercado é uma realidade que está aí, que é natural, através da ação humana, econômica. E o mercado precisa de liberdade para que seja plenamente humano. Mas existe uma crítica muito clara de Chesterton a isso que era a configuração que isso que chamava-se capitalismo nessa época tinha, como havia uma crítica, houve uma crítica muito forte de Thomas More a essa realidade econômica que era vivenciada na Inglaterra do passo de 1400 a 1500, né? Da mudança de século. E não podemos chamar isso como socialista, porque é uma crítica super bem fundada. E em que funda a sua crítica Thomas More? Na realidade, da observação da realidade natural, evidentemente, né?
os princípios naturais, mas também em seus princípios cristãos. Ou seja, vemos a um Thomas More que aplica a doutrina social da igreja. Vocês me podem dizer, mas não existia a doutrina social da igreja nesse entonces. Existia, porque sempre tem existido. O próprio mensagem de Jesus tem uma mensagem, uma dimensão social. Tem uma dimensão social. E os primeiros padres da igreja têm pronunciamentos muito duros e muito fortes desta questão social. Então, a doutrina da igreja social sempre tem existido. Não da forma apresentada no magistério como de Leão XIII para cá, um pouco antes, começou a desenvolver-se, mas ele está presente desde o cristianismo mesmo, desde a mensagem própria de Jesus, não é? Agora, Thomas More tira desta fé sua essas críticas que faz a uma sociedade que deveria ser, que se diz cristã, mas que é incoerente consigo mesma, não é? Com a alma que ela deveria ter. E então diz, olhem, saibam que existe, porque conhecia um português, Rafael Ildoteo, ¿eh? Que me falou que ele havia viajado por um monte de lugares e, entanto, estávamos tomando uma cerveja porque eu estava como diplomático tratando um assunto entre Flandes e Inglaterra. Ele me começou a falar das suas viagens e me falou uma coisa muito interessante, que existe uma ilha que se chama Utopia, onde é deste jeito. Eu vou colocar aqui, vou transcrever aqui a fala que ele deu. E então, o livro se divide em duas partes. A primeira parte é o contato com Rafael Ildoteo, onde se narra tudo isto, as idas e vindas dele, digamos, na Europa, faz um traço dele, um homem letrado, não é? O que revela muito bem esse tipo de navegantes também, né, que havia em Portugal. Havia de tudo, evidentemente, mas aqueles que haviam sido formados pela Escola de Sagres, etc., tinham uma formação humanista. E diz, eu encontrei isto. E o que encontrei foi uma sociedade onde não existe propriedade privada, onde tudo é de todos, onde todos trabalham um determinado tempo, um determinado número de horas, uma coisa chocante para a época, não é? Porque os lavradores acordavam muito cedo, trabalhavam o dia todo, chegavam à noite a suas casas, ou seja, não havia horários, não havia fixação de horários, etc. Os artesãos era um trabalho também duro, etc. E diz, não existe propriedade privada e todos vivem muito bem, não é? E um povo que não gosta da guerra. No momento que ele escreve isto, ele está em Flandes tratando um assunto para poder evitar que se deflagre uma guerra, né? Ele havia visto a própria beligerância do império, não império ainda, mas da coroa inglesa, e não é um pacifista no sentido que hoje entendemos, é um homem que entende que a guerra existe para defender a paz, assim de simples, para conservar a paz. Mas quando é possível ter a paz sem a guerra, então deve-se apostar pela paz sem a guerra. Este elemento é muito, muito bonito ao lerlo aqui, porque, sendo ele um homem realista, coloca algumas estratégias para manter a paz que levariam ao menor número de mortes, por exemplo, não é? Para não deflagrar uma guerra. É melhor que o povo que nos está agredindo tenha traidores que entreguem aqueles que são os agressores, a que entremos numa guerra onde inocentes e inocentes vão morrer. Isto, por alguns estudosos depois, o Eric Voegelin depois diz que alguns estudosos do Império inglês dizem que o Thomas More então seria como uma espécie de um pai do imperialismo inglês, não é? Anglicano inglês. O Voegelin desarma essa teoria, né? Falando, não, trata-se de um político realista que sabia que a guerra serve para a paz e que há estratégias para usar nessa guerra. Por outra parte, é uma cidade onde a família também é vista de uma forma muito diferente a que é vista pelos cristãos, né? Mas há uma harmonia entre as pessoas, os filhos, etc., uma reubicação, tudo está organizado desde o Estado, é uma sociedade estatista e tudo. Então, More está defendendo o socialismo? Não. Está fazendo uma crítica
a sociedade cristã que, com a verdade em mãos, não é capaz de viver de uma forma verdadeiramente humana. E contrapõe uma ilha que não existe, que não está em lugar nenhum, porque não tem possibilidade de estar em lugar nenhum com essas condições, e isto é muito importante. O nome já é uma declaração do que o Moore quer exprimir na obra, e diz, olha, uma sociedade que não é cristã, que se rige só pelo intelecto, pela razonabilidade de certas práticas, pelo certo utilitarismo, bom, é uma sociedade que vive muito melhor do que nós. Então, envergonhem-se. Envergonhem-se. Porque se aqueles que só vivem com a razão são capazes de viver melhor que nós, é porque nós não estamos fazendo algo bem. Para começar, não estamos vivendo conforme a razão, e segundo, não estamos aplicando os princípios cristãos. Então, isto é muito importante. Moore coloca um contraponto para esta questão da extinção da propriedade privada, e ele diz que ele poderia, no final da obra, diz, eu poderia, depois de que Hildoteo acabou de falar, isso nos virou à noite, ficamos todo um dia falando, mas eu tinha muitas outras coisas para falar. Eu queria questionar ele, fazer algumas perguntas, etc., e questionar muitas coisas das quais se falou. Com algumas eu concordo, com outras não, como o caso da propriedade privada, porque é impossível para o ser humano viver sem propriedade privada, diz o Moore. Mas não vou fazer essas críticas, não fiz essas críticas a ele, porque senão nos expandiríamos um tempo que eu não tinha e que eu via que ele também não estava com paciência para escutar e responder. Então, tomara exista outro momento em que possamos nos encontrar para para apresentar minhas críticas, resolver estes questionamentos, as dúvidas, e que ele me ensine o mapa onde podemos encontrar essa ilha. Ou seja, essa ilha que não existe, porque essa ilha chama lugar nenhum. Né? Tem um biógrafo de Moore que a meu ver é o melhor biógrafo dele, Andrés Vázquez de Prada, é um espanhol. Ele tem uma tesis, uma ideia sobre a utopia, e o que ele diz que a utopia foi nada mais do que uma piada, uma brincadeira de Moore com seus amigos humanistas da época. Foi uma crítica, sim, mas disfarçada de um diálogo. Né? E que, no fundo, ele fez isso sem muita atenção, sem muito cuidado, porque de fato foi escrita de forma muito rápida, entre os diálogos diplomáticos, para se divertir também. Né? Lançar como você me diz, um desafio, uma provocação, né? E se rindo, de alguma forma, com seus amigos humanistas, desta situação de pensar em uma sociedade, uma sociedade que poderia viver de uma forma que é irreal. Né? Por isso chama utopia. É importante sinalizar aqui que hoje, às vezes, o livro é traduzido como este próprio, como a melhor forma de organizar a república. Né? Porém, a melhor forma de organizar a república. Porém, isto é correto, isso está como subtítulo da obra de Moore, só que tinha outro subtítulo que normalmente é esquecido. Um livrinho realmente de ouro, não menos útil que divertido. Esta frase, segundo Vázquez de Prada, e eu concordo com ele, nos dá uma chave de interpretação adicional para ver que o Moro, que brincava com uma coisa que para ele era sagrada, como a fidelidade, o matrimônio, né? a questão do amor conjugal, etc., que brincava com isso de uma forma que só um inglês consegue brincar. Moro coloca esse subtítulo para dizer, por favor, no tomen tan a serio esta obra. No tomen tan a serio, ok? É um livro para vocês se divertir.
tá? E divertindo-se, veja que vergonha que nós não conseguimos viver de uma forma adequada quando imaginariamente outros poderiam vivê-lo racionalmente se organizaram a sociedade assim. Não seria uma sociedade cristã, mas nos desafiaria, nos lançaria uma tapa na cara de que nós, tendo todo o bagagem da revelação, não podemos viver aquilo que é o principal eixo, que é o amor entre nós na vida social. Então, a mim me parece que isto é uma clave de interpretação e não todo, onde Moore vai para a questão séria e depois volta para alguns aspectos que são mais como piada, etc., não todo deve ser descartado como algo que não serva. Não. Tem uma passagem onde Thomas More explica, Rafael Hildoteo, Thomas More diz a Rafael: olha, você deveria aconselhar aos reis, porque tudo isso que você aprendeu lá seria de grande utilidade, não todo, mas algumas destas coisas, para lá, para a nossa sociedade atual. E Rafael Hildoteo fala: olha, eu tive esta experiência, estava em um jantar com um cardeal, que era grande chanceler, etc., e eu comecei a falar da ilha, porque me foi perguntado, e todos os nobres que estavam lá, que são os conselheiros do rei, começaram a me destroçar. E eu percebi lá que nenhum rei seria capaz de abrir mão dos seus próprios interesses para fazer as coisas adequadas pelo seu povo. E isto, diz ele, é a contraposição do serviço ao que ele foi chamado. Então, aí está nas palavras de Hildoteo uma coisa muito positiva, não é? O sea, real, quer dizer, uma coisa real. O sea, o rei não está chamado a isso, está chamado a outra coisa, está chamado a servir, não é? E então, Moro contrapõe e diz: não, é que o problema é tua abordagem. Moro, na época, repito, era diplomático. Então diz: o problema é tua abordagem, porque se você chega falando coisas que vão parecer uma crítica direta e frontal ao rei, evidentemente que não vai te escutar. Mas se você, em vez de colocar novidades, começas a colocar ao rei aqueles elementos que podem ser aplicados para progressivamente ir mudando estas coisas e deixar de que sejam más e se vayan aproximando essas coisas que são más às coisas boas e tentando levar sempre com o conselho ao rei a entender aquilo que é bom, progressivamente você vai poder ter uma modificação das realidades injustas, né? E então vira Rafael para Moro e lhe diz: iluso, você não vive, você não sabe o que é a corte. Aí para a discussão na utopia sobre este ponto. Só que Moro está certo. A política é o serviço ao bem comum, é a organização para o bem comum. É a ação organizada de todos, tendente ao bem comum. E nós vivimos num mundo ferido pelo pecado. Portanto, jamais poderemos ter o bem comum pleno, aqui, temporal. Isso é um pensamento utópico, que é precisamente, a meu ver, o ponto que está tratando o More. Isso, uma sociedade perfeita, é utópica. Mas nós sim podemos, progressivamente, fazer que esta sociedade seja mais coerente com o bem, com a verdade, com o belo. Só que é um trabalho permanente e progressivo. Então, nós temos a obrigação, porque diz, ele retuca para Rafael: um homem com suas qualidades cometeria uma omissão se não as coloca ao serviço do bem de todos. E isso é o chamado da vocação política. Precisamente um cristão, um homem que se sente realmente chamado por Deus à política, não o faz porque ele vai ter os holofontes. Se ele pensa isto para ir à vida política, então é uma tentação do demônio. É melhor não fazer isso. Agora, um homem, um cristão, que em seu coração sente-se obrigado a tirar o tempo de conforto, da família, do estudo, etc., para poder se dedicar ao fardo duro e difícil de carregar sobre si as responsabilidades da coisa pública e ser injusticiado pelos demais,
porque faz as coisas de forma correta. Esse homem que sabe que o único que vai encontrar é a cruz, esse homem tem uma obrigação moral de responder a Deus, sim. E isto está clara nessa passagem de Moro e que nos explica, me parece, um pouco o coração do Moro cristão que decide entrar na vida pública, né? Bom, eu acho que a utopia vamos a deixar um pouco até aqui. Há uma excelente explicação de por que a utopia não é uma perorata socialista em Eric Voegelin e em Vázquez de Prada. Eu les sugeriria que puderam abordá-la depois, né? Na a história das ideias políticas, na Renascença e a Reforma. Passemos então aos dois últimos livros que vou juntar como se foram uma coisa só, que eu quero tratar aqui de Moro ao respeito do Diálogo da Fortaleza contra a Tribulação e a Agonia de Cristo. São dois livros escritos nos últimos anos da sua vida. Ele foi preso em 1534, que era em 1534, e foi morto em 1535. Então ele escreveu isto em um ano, né? Junto com algumas cartas e outras coisas que ficaram inconclusas. De fato, o Diálogo da Fortaleza contra a Tribulação ele é concluído, mas a Agonia de Cristo, que na verdade era um livro mais amplo, onde ele estava contemplando a paixão do Senhor, ele iria pegar toda a paixão e provavelmente a ressurreição do Senhor era uma contemplação dele, né? Era um homem que sabia a Bíblia de cor, em uma época em que apenas a Bíblia estava sendo impresa, ¿no? Y a sabía de cor porque a lia todos os dias e não era protestante. Então, era um homem que encontrava na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, especialmente nos Salmos e no Evangelho, encontrava a Cristo. E em Cristo havia aquele a contemplar que lhe permitia depois escrever tudo isto que foi escrito por ele e ter a conduta de vida que ele teve. Nós vemos aqui, ele teve durante algum tempo uma Bíblia na prisão, mas depois foi tirada dele. Então é muito provável, sobretudo deste último livro, que todas as citações que são colocadas aqui são de cor. Repito, isto revela esta espiritualidade de Thomas More, que parte da fonte viva dos evangelhos, né? Ele acostumava, era uma prática que tinha cotidiana, todos os dias rezar a liturgia das horas. Ele havia aprendido esta prática no mosteiro, onde havia discernido sua vocação, e nunca abandonou. De fato, reunia a família toda para rezar laudes e vésperas, né? Depois do rezo das vésperas, se leía a Sagrada Escritura e depois jantavam todos, né? E junto com a janta havia um momento de festejo, de alegria, né? De convivir. E esta janta e estas laudes não eram feitas só com sua família. Ele reunia todos os que trabalhavam para ele na casa e alguns familiares que chegavam, de tal forma que a casa de Moro todos os dias era um lugar visitado por amigos, por parientes que sabiam que em alguns horários, sobretudo ao final da tarde, haveria um momento de oração em comum. Toda sexta-feira, Moro se afastava um pouco da casa a uma espécie de torre que havia construído. Não era uma torre, em realidade, era uma pequena construção de 2 andares, onde ele subia esse segundo andar, que havia livros de espiritualidade, e passava algumas horas toda sexta-feira contemplando a paixão do Senhor. Então isto aqui não é o produto de um homem com medo, que vai morrer e coloca sua vida em dia. Não teria nenhum problema de ser isso. Absolutamente nenhum. Tem uma passagem no Diálogo da Fortaleza contra a Tribulação, onde diz: se você encontrar a um homem que foi um ladrão, um assassino, que foi um adúltero, todos estes crimes, sobretudo os 2 últimos,
levariam a morte da alma e o desprezo dos homens. Se você encontrar um homem assim, mas preso pelos sarracenos, os muçulmanos, fora obrigado a abdicar da fé, e ele não aceitara, a pesar dos piores tormentos, abdicar da sua fé e morrera afirmando sua fé em Cristo, esse homem de fato, um mártir e deveríamos considerá-lo como o mais grande dos santos. Então, é um homem realista, conhecia evidentemente a doutrina da igreja a este respeito, e é um homem realista da natureza humana, né? E que, repito, se hubiera sido o caso de Moro, um homem com uma vida devassa, mediocre, que no final da sua vida hubiera escrito isto, seria muito loável, tanto como o próprio Moro fala. Mas não é isso. Esto é, digamos, o produto, a síntese das reflexões de toda uma vida, as duas obras. Especialmente, eu não diria especialmente, as duas obras são isso. Então, nós encontramos nelas, na primeira, o Diálogo da Fortaleza e a Tribulação, uma aposta em que este mundo é um mundo ferido, mordido pelo pecado e, portanto, o mal existe nele. E sempre haverá tribulações para os homens. O cristão está chamado por sua fé em Cristo, olhem que importante, não pela fé que ele tem na igreja, que é importante, não pela aceitação racional da doutrina que a igreja ensina, que é importante também não, mas não pela sua convicção ética nos 10 mandamentos, não. Pela fé que ele tem em Cristo, do qual parte tudo isto outro que é belíssimo. Parte da igreja, parte de sua doutrina, parte da moral, etc. Pela fé que tem em Cristo, ele é chamado a resistir na fé, para combater as diversas tribulações que mordem sua vida cotidiana. O diálogo se dá entre um ancião, Antônio, e um jovem sobrinho dele, Vicente. Vicente chega com, me parece que o país é, eu perdi agora o nome, me permite um momento, eu falo para vocês, mas Hungria. E Hungria está prestes de ser invadida pelos muçulmanos. Vicente chega com Antônio e diz: estamos a ponto de ir para o brejo. Vão chegar os muçulmanos, vão destruir nossas famílias, vão tomar nossas posses, vão nos obrigar a abjurar da fé. E nós não queremos abjurar da fé. Como eu sei que você vai morrer já daqui a pouco, diz Vicente, né? Já você está bem velho, já está mais para lá, para cá, e provavelmente não vai ver isso. Mas você foi um homem que viveu as tribulações de uma forma exemplar. Eu quero que nos digas que podemos fazer, como resistir à tribulação. Porque não sei se vamos a suportar o martírio, não sei se vamos a suportar que tirem nossas mulheres, que nos reduzam a escravidão, mas nós não queremos abdicar da nossa fé. E então é um diálogo, de novo, entre os dois, onde se explica, dá algumas recomendações muito realistas, mas profundamente teológicas e espirituais, Antônio, a este respeito. Isto é o diálogo. Nesse diálogo nós encontramos, então, diversas situações. Ele começa pelo mais elemental, resistir às tentações do pecado, né? Ou seja, então começa a explicar, olha, seria esta tentação, depois esta, antes disso tem que resistir também a quê? As próprias tendências naturais ao conforto, a isto, aquilo. Então, é um livro de espiritualidade e ascética, né? Chega um momento em que o Vicente le diz: nossa, mas tudo isso que você está falando nos levaria a uma vida muito dura, não é? Ascética, a cruz. E diz: mas é claro, só que essa vida ascética não tem por que levar a tristeza. Se leva a tristeza, que você está fazendo mal, que existe uma intenção inadequada ao fazê-lo. Porque é o amor a Cristo que está na cruz e nossa união a Ele, que nós somos uns desgraçados, miseráveis, pecadores, e Ele nos viu e, apesar disso, morreu por nós e se entregou por nós na cruz e está na cruz. Esse amor é o que nos deveria levar
a essa vida ascética, da qual surgirá como um manancial de água viva imediatamente, de forma natural, a alegria de viver a fé, né? E diz, e isso não quer dizer que você não contemple e abrace as belezas do mundo, porque diz, aquele homem que recebe muitos bens ou uma situação de conforto, onde não há uma tribulação, ele tem a obrigação de dar graças a Deus daquilo e agradecer esse momento de oásis que ele tem para tomar forças e ir depois, no momento de tribulação, à luta. Só que esse homem, nessa vida de conforto, não pode se esquecer que deve ter algum elemento que lhe abrace a cruz. Ele pode e deve desfrutar da vida boa que Deus lhe tem dado. Mas ele tem que ter interiormente uma luta para renunciar a si mesmo, ao mundo e ao pecado. E dá alguns exemplos aqui. Então, coloca alguns exemplos da vida ascética que pode ter. Agora, isto não era uma simples fala aprendida do Thomas More, do catecismo, não. Ele vivia isso, né? Um dos principais, o primeiro problema matrimonial que ele teve, estou narrado pelo yerno dele, William Roper, na primeira biografia feita sobre Thomas More, foi precisamente porque More portava desde jovem e passou a ter uma atitude um pouco, digamos, a reforçar esse tipo de ascética. Portava uma espécie de camisa debaixo da roupa feita deste material com que se fazem os sacos, não é? Tipo silício, exatamente. Não é? Não é o silício moderno que hoje conhecemos, não é? sino aquela tela que usavam os religiosos, que raspava mesmo a pele, sabe, de pelos. E ele usava isto durante toda a vida e utilizou enquanto ele foi grande chanceler do reino. Nós podemos ver aqui a More vestido em toda a dignidade para o cargo de chanceler. Esta pintura é a pintura oficial do momento da instituição dele como chanceler, por isso essa medalha que ele porta, que ele tinha que utilizá-la para poder tomar decisões e exercer como tal. Mas baixo disso havia essa veste de saco, né, de pelos, que deixava sua pele raspada. E a mulher dele tentava jogar isso fora e ele resgatava, e ele lavava, e ela mandava embora fora, brigava com ele e ele resgatava e utilizava sem que ela soubesse. Mas ele não havia falado para ela que usava. Ela descobre que More utiliza esto, dicen los biógrafos, en un determinado momento en que ella entra cuando él está, o cuarto cuando él se está trocando, y ve de lado esa pesa. E pergunta para ele de que se trata isso, que cheira tão mal, que está com um pouco de sangue e tudo. E ele fala, é uma coisa aí que eu encontrei, mas vou jogar, é uma porcaria aqui, né? Mas ela fica um pouco desconfiada, começa a procurar até que encontra a peça. Então, ele está falando da vida do próprio, né? 2 pontos mais deste livro, que eu queria rapidamente citar. Uma é a exposição o amor, a devoção que Santo Thomas More tem pelo corpo do Senhor e por sua preciosíssima sangue, né? Ele diz aqui, utilizando estas palavras, que não são meras palavras, fórmulas para referir-se ao sangue do nosso Senhor, utiliza as palavras de São Pedro, o preciosíssimo sangue de Jesus, né? Então, havia um grande amor à Sagrada Eucaristia, que leva amor a sugerir que nós teríamos que ir a este remédio da fé todos os dias, se possível, e depois de recebê-la, tratar de meditar um pouco sobre a morte, o juízo, o inferno e o céu, ou seja, os novíssimos, não é? Ele de fato escreve um livro sobre os novíssimos. Ele tem uma oração muito bonita para a post-eucaristia, não é? Instrução espiritual
ele a coloca, para recibir o sagrado corpo e sangue do nosso Senhor, tanto sacramental como virtualmente. Eu não vou expor aqui, é muito longa, mas é uma meditação belíssima, provavelmente rezada por ele todos os dias depois da comunhão diária que ele tinha. Não é? Fecho o diálogo da fortaleza contra a tribulação só citando este dado aqui, o capítulo 10 do livro, que fala sobre a tribulação que não se envia ao homem tanto por seus pecados, mas para poder fazer ele crescer em virtude. Né? E ele expõe aqui a necessidade de, quando um homem cai em tribulação por manter a justiça e defender a causa de Deus, se esse homem recebe este tipo de tribulação, não tem outra coisa a fazer mas que dar graças a Deus. Porque se eu encontrar um homem que desde faz muito tempo tem vivido virtuosamente e ao final houvera caído em mão dos muçulmanos e se mantivera leal à verdade, apesar de sofrer todo tipo de torturas corporais, seguira ensinando a verdade, falando a verdade, abraçando ela, se tivera que aliviar sua paixão, crees que eu usaria simplesmente falar para ele que aceite todo com paciência por seus pecados? Não. Eu falaria para ele que essas tribulações que ele está recebendo, ele deveria suportá-las para que Deus lhe permita ser mais virtuoso de lo que já lhe permitiu ser durante a vida toda. Que se entregara nesse momento como um ato último de amor ao Senhor, ao qual ele tem sido fiel. E depois se explica, não vou ler porque é uma explicação longa que passa por vários capítulos, por várias páginas, do caso dos juízes, né, ou daqueles homens que estão envolvidos com a concreção da justiça na vida ordinária. Diz que aqueles homens que resistem às pressões que recebem dos seus superiores ou dos corruptos, etc., para fazer a justiça em qualquer um, esses homens que lutam pela justiça, que afirmam a justiça, têm em Deus um valor muito maior para essa tribulação, por essa tribulação que lhes foi dada. E muito mais, diz ele, se essa resistência é por causa de fazer a justiça aos mais pobres, sem ele obter nenhum benefício. 100 vezes mais consolo, também fala de outra situação muito importante, deveria ter o coração de um homem que se afirma na verdade em um lugar onde o branco é chamado de preto e o preto de branco, onde o mal é chamado de bom e o bom é chamado de mal. Que atuais essas palavras. E numa carta dirigida à sua filha, né, a sua filha mais velha, estando na torre, ele repite estas palavras para ela, pedindo que resista firme. Diz, porque virão dias onde o mal vai ser ensinado como se fora o erro como verdade e o mal como bom. Bom, isso é o que hoje vivemos, né? Eu quero concluir esta exposição tentando fazer tentando propor esta espiritualidade de More, de Thomas More, que está nestes livros dele, como uma espiritualidade para os leigos de hoje que estão envolvidos na vida pública, especialmente para os políticos no sentido lato, porque político não é só aquele que tem um cargo público, não é? Sino aquele que trabalha pelo bem comum. Não por nada, ele foi declarado pelo Papa João Paulo II no ano 2000 o padroeiro dos governantes, dos parlamentários, dos homens dedicados à impartição da justiça e dos políticos em geral. Né? Isto porque ele foi parlamentário, 1504, juiz antes, em 1496, e depois embaixador, 1515, nos Países Baixos,
e depois, no cargo do executivo, grande chanceler. É um homem que passou por todos os âmbitos da vida pública, né? E ele é o padroeiro dos políticos. Esta espiritualidade que aqui tem sido colocada, que hunde suas raízes na vida sacramental, na contemplação de Jesus Cristo na Sagrada Escritura, na escuta de Deus na Sagrada Escritura, na vida ascética, mas também essa vida ascética que não leva ele a ter uma atitude amargurada, sino sempre esperançosa, ou seja, vivir a esperança com a alegria que vocês viram aqui, ele a vive, né? Ao ponto, repito, que quando ele vai ser morto, diz, bom, minhas barbas não têm a culpa de isto que me estão acusando injustamente, então, por favor, poupa elas, né? E tira as barbas para que... E lhe diz ao verdugo, eu sei que você está sendo obrigado, que este é teu trabalho, por favor, faz sem nenhum problema. Eu aceito, você não tem nenhuma culpa nisto, não é? O livro que eu falei de Shakespeare sobre More, que é uma obra, né, de teatro, diz, no final, ele termina com uma pessoa do povo, daqueles que no início haviam sido beneficiados por More a través da impartição da justiça. Esse homem contempla a morte de More. E então diz que nenhum olho jogue nenhuma lágrima de tristeza, porque nosso nascer no céu, como o de este homem hoje, tem que ser assim como ele, vazio de qualquer temor. E o que nós vemos em Thomas More neste livro é o medo encarnado. Ele está com medo, está, como decimos popularmente no Brasil, não? Está se borrando de medo, mas é um cristão. E como cristão sabe que o medo deve ser conjurado, deve ser combatido, não com uma atitude de envalentonamento simplesmente voluntarioso, cairíamos em uma atitude pelagiana, não é? O medo à morte, diz ele, na agonia de Cristo, e aos tormentos, não tem que jogar em nós culpa nenhuma, porque é uma coisa natural. É normal e é bom, é sadio, diz ele, que sintamos isto. É uma aflição que Cristo veio a padecer também e que nem ele pode escapar. Ele está falando do momento em que Jesus chora no Horto das Oliveiras. Nem tem que se chamar de covardia, o medo, o horror diante dos suplícios, tentar fugir deles. Porém, fugir por medo à tortura ou à mesma morte, numa situação na qual é preciso lutar, ou também abandonar toda a esperança de vitória. Que importante isto agora para nossos irmãos argentinos, não é? Também abandonar a luta e toda a esperança de vitória e entregar-se ao inimigo, sem dúvida, isto sim que é um grande crime, tanto na disciplina militar e quanto mais para um cristão. Pelo demais, não importa quão perturbada esteja nossa alma ou estremecidos estejamos pelo medo, este ânimo do soldado, o ânimo dos soldados de Cristo, pode ser até jogado na terra. Se, apesar de tudo, ele fica em pé quando manda o capitão e marcha, vai para frente e luta e vence o inimigo, nenhum motivo terá para se envergonhar de ter experimentado aquele medo que possa diminuir seu prêmio. De fato, deveria receber uma alabança ainda maior, posto que ele não só conseguiu superar o exército inimigo, sino que venceu o pior inimigo do homem, que é seu próprio interior. O temor no seu próprio interior. É mais difícil isto de vencer que o próprio inimigo na frente. Se nossos políticos hoje, que se dizem cristãos, viveram isto que More viveu,
que More diz aqui, né? Onde ele fala que a melhor forma de reinar é servir. Servir primeiro a Deus e depois aos demais, que esse é aquele que pode se chamar de rei verdadeiramente. Se viveram isto, se beberam da Sagrada Escritura, evidentemente, dessa espiritualidade genuína, católica, estou falando para os católicos, mas em geral para os cristãos, não? Dos católicos, dos sacramentos, da vida espiritual das Sagradas Escrituras, onde não é um livro, só é Cristo a quem encontramos nela, é a Deus que nos fala. Tiveram essa vivência ascética na medida de que Deus les permitiera vivirla, e essa alegria de viver no meio do mundo, de viverla com essa alegria que o More viveu. E viveram como ele, esta coragem para cotidianamente estar dispostos a morrer antes que renunciar, não a princípio só, mas aquilo que é o amago da vida humana, o sentido verdadeiro da vida humana. Então, teríamos uma situação muito diferente a qual hoje temos. Eu acredito, temos muitos políticos, evidentemente, não só estou falando de deputados ou governadores, etc., regidores, vereadores, estou falando também de todos aqueles que se dedicam a uma liderança pública, social, para trabalhar pelo bem comum. Não pode só fazer-se através da ação, né? Esta tem que ser iluminada, sim, pela verdade que está na doutrina e tudo, mas tem que partir de uma vida espiritual profunda. More nos ensina isto. As obras de More nos ensinam isto. Na Utopia encontramos ao More político, práctico, que conhece como se faz a política e que sabe que ela deve se viver, sim, com a razão, mas que também há um elemento espiritual que deve ser vivenciado na vida política, né? E coloca esses desejos de um mundo perfeito no lugar onde devem de estar, onde não existem, na utopia, porque não existe um mundo perfeito durante nosso tempo, né? E nos dois últimos livros, na Agonia de Cristo e no Diálogo da Fortaleza da Tribulação, ele nos dá as receitas para, tentando semelhar-nos a Cristo, ou seja, com os olhos fixos em Cristo, poder viver a fortaleza que ele explica no primeiro capítulo, que é um dom, e portanto tem que ser pedido, porque é um dom de Deus. Vivir a fortaleza que provavelmente seja a maior das virtudes, junto com a prudência e a humildade, que os políticos que se dizem cristãos, devem viver hoje. Hoje, que se dá um combate tremendo à família, à vida, às liberdades fundamentais, né? A participação verdadeiramente da sociedade na vida pública. Hoje que estes 4 aspectos são tão combatidos, tão destroçados, tão deturpados, fazem falta políticos como More, que estén dispostos a ser honestos, a ser coerentes, a ser fortes no momento das tribulações que vão a ser permanentes em sua vida política. Se você não está preparado para esta tribulação, não entre na vida política. E chamemos aqueles que não queriam ser políticos, mas que estão preparados para viver essas tribulações e acompanhemos eles neste caminho. E aos que já estão nisto, que se sentem chamados por Deus, que têm um chamado de Deus a esta vocação política, além da Sagrada Escritura e da espiritualidade, da vida de graça, nestes livros temos instrumentos extraordinários para poder ter um alimento espiritual também que les dê fortaleza para ser aquilo que devem ser. E, se Deus les pede, estar dispostos como More a que sua cabeça rode, não importa, ficar sem dinheiro, sem prestígio, sem a vida, se for necessário, mas para ficar firmes no amor. Eu acho que isto é o que poderíamos tirar hoje de proveito, né? Destas 3 obras das que falei de More. Há muitas obras mais. Existem vários sites com suas obras completas. Eu só vou mencionar que me parece que estão todas em inglês, mas vocês podem ler ou pedir, fazer um esforço por traduzir elas. Thomas More Studios em inglês, .org.
ali está a obra completa de Thomas More. Provavelmente alguns destes livros estão em português, e se não tem, este livro está em espanhol e a sua leitura é relativamente fácil. Obrigado a todos e estou à disposição para algumas perguntas caso precise.